o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, queridos companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em todos os corações. Vamos iniciar a nossa fala, primeiramente, com a leitura de uma página preparatória para a prece. É do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. A mensagem é a de número 121, intitulada Amizade e Compreensão. E ela se baseia na seguinte passagem de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, nas seguintes palavras: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem ainda agora podeis. Vejamos o que diz Emmanuel a respeito. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Então agora, embalados pelo pensamento de Emmanuel, nós elevamos o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, para agradecer e rogar inspiração
a fim de que a nossa tarefa atinja o seu objetivo, que é o esclarecimento, a sintonia com o pensamento de Jesus. Senhor, envolve-nos na tua paz e ajuda-nos para que possamos bem cumprir a nossa tarefa. Dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Meus queridos amigos, muita paz. Hoje nós vamos falar de Jesus na casa de Zaqueu. Uma passagem muito emblemática no Evangelho, porque Zaqueu é um espírito imperfeito, como todos nós. E vamos verificar a atitude de Jesus em relação a Zaqueu, a surpresa que produziu às pessoas, até mesmo aos seus apóstolos, que o acompanharam. E depois nós vamos fazer uma reflexão sobre a atitude de Zaqueu. Então Zaqueu era um homem que ouvira falar dos prodígios que o Mestre Jesus estava realizando, e inspirado na ideia, na esperança de que a passagem de Jesus por Jericó pudesse dar a ele a oportunidade de conhecer o Mestre. Este homem, quando tomou ciência da vinda de Jesus, observou por onde ele passaria, ele que era um homem de baixa estatura, verificou que se ficasse ao nível da rua, ele não conseguiria avistar o Rabi. Então ele teve a ideia de subir em um pequeno arvoredo, de forma que a posição lhe facultasse avistar o Mestre. Certamente, daquela posição privilegiada do ponto de vista da observação, ele conseguiria ver o Mestre. E o Mestre realmente, na hora esperada, aproximou-se daquele lugar. E o coração de Zaqueu bateu mais forte ao compasso daquela emoção especial. E bateu mais forte ainda quando, para sua surpresa e para a surpresa de todos, Jesus dirige-se diretamente a ele, chamando-o pelo nome. Desce daí, Zaqueu, porque ainda hoje apraz-me ir visitar a tua casa. Uma atitude completamente inesperada para Zaqueu e para os circunstantes. Uma atitude inovadora. Ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Na verdade, Zaqueu não esperava nem que o Mestre olhasse para ele. Mas, para sua surpresa, o Mestre se dirigiu diretamente a ele e o seu coração bateu ainda mais forte
Que emoção! E Jesus, então, ele se convida, né, para ir à casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano e um chefe dos publicanos. Os publicanos eram os representantes do fisco, aqueles responsáveis por recolher os impostos, e pairava sobre eles uma desconfiança de que eles eram desonestos. Então eles enriqueciam e aumentavam ainda mais a repulsa dos judeus, eles que também eram judeus, a repulsa do seu próprio povo. No caso de Zaqueu, a repulsa se tornava maior, porque, além de ser publicano, cobrador de impostos, ele chefiava outros cobradores de impostos. Então, imaginem a reputação desse homem rico diante do seu próprio povo, que não o via com bons olhos, que mantinha sobre ele uma fama de desonesto, uma fama negativa. Esse homem, se sentindo um tanto angustiado ao ouvir falar do mestre, começa a alimentar o desejo de vê-lo passar. Quem sabe o mestre teria uma palavra para ele. E o mestre teve uma reação que foi ao encontro da sua expectativa. O mestre olhou para ele, em cima daquela pequena árvore, o chamou pelo nome, que distinção, e disse: desce daí, Zaqueu, porque ainda hoje apraz-me visitar-te em tua residência. Foi um escândalo. As pessoas não compreendiam porque Jesus havia se interessado por aquele pecador, aquele rico, aquele homem que era mal visto pelos de sua própria raça. Mas Jesus não se importava com o que as pessoas pensavam, porque ele sabia o que estava fazendo. Tomado de emoção, Zaqueu então desce da árvore e corre para a sua residência, a fim de realizar os preparativos para a chegada do mestre. E naquele mesmo dia, à tarde, o mestre Jesus comparece à casa do cobrador de impostos com a sua pequena comitiva para realizar a visita. Eles fazem a refeição e Zaqueu está agora magnetizado pelo amor daquele homem extraordinário, envolvido completamente naquelas vibrações superiores. Zaqueu, tomado de sincera emoção, diz a Jesus, já ao fim da sua visita, já próximo à sua despedida, naquela casa onde ele fora recebido. Ele diz: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, retribuirei
em quádruplo, ou seja, retribuirei 4 vezes mais sobre o valor que prejudiquei. Jesus, que já percebera em Zaqueu aquela consciência do arrependimento, aquela vontade de mudar a direção dos seus passos, vontade de refazer o seu caminho. Certamente Jesus já havia captado esse sentimento exalado por Zaqueu e por isso lhe dirigiu a palavra. Agora, diante da fala do publicano, responde: Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Naturalmente que Jesus não estava se referindo a si mesmo. A salvação para Zaqueu não era o fato de Jesus ter ido visitá-lo, como poderia a princípio parecer, numa análise mais apressada. A salvação para Zaqueu estava no fato do seu arrependimento sincero, das palavras que saíram do fundo do seu coração, de que ele estava disposto a empreender a mudança de comportamento que ele percebera necessário para sintonizar a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos com a mensagem divina. Tomado de grande emoção, Zaqueu afirma a Jesus que dará, ou melhor dizendo, a metade dos seus bens aos pobres e restituirá em 4 vezes o que retirou de outras pessoas. Então, vejam a sinceridade desse homem, que, havendo agido de forma equivocada, se apoderou dos bens alheios, tirou vantagem indevida da sua posição privilegiada de cobrador de impostos e enriqueceu assim. Mas no momento em que ele encontra o mestre, ele que já estava nos estágios iniciais desta percepção da necessidade de mudar, quando ele encontra o mestre, esta percepção se torna certeza. E ele então, tomado de muita sinceridade, diz ao mestre que vai doar a metade dos seus bens. E se ele prejudicou alguém, que vai restituir 4 vezes mais o valor do prejuízo a essa pessoa que foi prejudicada. É o momento da iluminação. Não a iluminação instantânea que transforma o pecador em santo, mas a iluminação de quem percebeu a verdade, de quem percebeu o que importa na vida, de quem quer ficar em paz com a sua consciência, de quem sentiu a sua responsabilidade
a responsabilidade que lhe cabia nas ações que havia produzido. A responsabilidade de quem, ao fazer um balanço entre as coisas da vida material, que são temporárias e passageiras no breve período da vida física, optou pela paz da consciência. Optou por abrir mão daquelas vantagens indevidas para viver de acordo com a mensagem que Jesus trazia. Grande gesto, grande momento, grande acontecimento na vida de Zaqueu. Grande exemplo para nós, diante das nossas dificuldades. Nós também somos chamados por Jesus, que diz assim: fulano, desce daí, do alto do teu orgulho, do teu egoísmo, da tua vaidade, da tua tola superioridade. Desce daí, porque ainda hoje visitarei a tua consciência. Na verdade, esta visita, este fato que ocorreu, despertou em Zaqueu essa consciência que estava adormecida, que estava distraída com as coisas do mundo. E quando ele vislumbrou na presença de Jesus a força daquela mensagem, ele não teve dúvidas. E imediatamente, de forma espontânea, revela ao mestre o seu arrependimento sincero. Então nós nos baseamos, construímos essa figura de Jesus se dirigindo a Zaqueu e criamos uma analogia. E se fôssemos nós? E se Jesus dissesse: desce daí, do alto do teu orgulho, da tua vaidade, do teu egoísmo, porque ainda hoje quero visitar a tua consciência. O que seria de nós? Será que se Jesus penetrasse no interior da nossa consciência, ele a encontraria limpa e em paz? Essa é a grande pergunta. Todos nós, de certa forma, somos os modernos Zaqueus, aqueles consumidores, talvez acumuladores, talvez até tendo lançado mão de um artifício, de uma situação favorável, para conseguir algumas vantagens indevidas. E Jesus está a nos chamar: fulano, desce daí, porque ainda hoje eu quero visitar a tua consciência. E a grande pergunta: a nossa consciência está limpa? Cumprimos com os nossos deveres? Estamos investindo nosso tempo para crescer, para nos educarmos, para ser úteis, para sermos os mensageiros da paz ou os mensageiros dos conflitos? Estamos realmente vivendo a proposta? Ou ouvimos falar e ficamos temporariamente, por um período muito curto, envolvidos com a mensagem, mas daqui a pouco a gente sai
e volta a fazer as coisas como se nunca tivesse ouvido a mensagem. Esta é a grande reflexão que se impõe nesse momento. Nós, os modernos zaqueus, inicialmente interessados nos bens materiais, teremos que fazer o balanço, a aferição entre esses recursos materiais, para quem os tem, e os bens que a traça não rói e o ladrão não rouba. Os bens das nossas realizações, os bens do nosso esforço, no sentido de aproximarmos as nossas atitudes da mensagem de Jesus. Este capítulo está inserido no capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir ao mundo espiritual e ao mesmo tempo e com a mesma intensidade ao mundo material, no sentido de buscar a riqueza. Não que ser rico seja errado, mas frequentemente nós nos perdemos, entramos em transe, assim, ficamos adormecidos pelos benefícios materiais e esquecemos que estamos só de passagem. Então, essa reflexão é muito importante para que nós possamos realmente avaliar o que estamos fazendo do nosso tempo, das nossas capacidades, se estamos pelo menos lutando com sinceridade para viver a mensagem. Somos todos imperfeitos e com muitas limitações, mas os amigos espirituais observam a nossa sinceridade de propósitos. Zaqueu era um homem cheio de equívocos, que havia errado bastante, mas ele se arrependeu de verdade. E ao se arrepender, ele abre seu coração para Jesus. E certamente, aqui não era uma transformação completa, era o início da transformação, mas já era um ponto muito importante. E em nós, será que a transformação já começou? Será que nós já tivemos esse momento em que a gente vai avaliar a nossa conduta, as nossas ações, e vai tentar ajustá-las à mensagem divina? Essa é a grande questão, é a grande pergunta que cada um de nós irá responder para si mesmo. Meus queridos amigos, eu gostaria de agradecer o carinho, a atenção, o tempo de vocês e desejar a todos muita paz. Vamos encerrar fazendo a nossa prece e dizendo assim: Senhor, quanta alegria em poder privar contigo deste momento. Quanta esperança de que cada um de nós, com esforço e determinação ao longo do tempo, conseguirá melhorar aos poucos a sua própria conduta, o seu mundo íntimo, para estabelecer uma sintonia cada vez maior com os teus ensinamentos. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa também nossos irmãos que sofrem em guerras, em terremotos, em enchentes, outros abandonados
outros esquecidos nos abrigos, nos asilos, outros morando nas ruas. Envolve, Senhor, a todos esses irmãos e também aqueles que vivem os conflitos domésticos, as dificuldades em família, aqueles que estão enfermos, os que estão presos, os que se encontram confusos e angustiados. Abençoa, Senhor, para que eles vençam as suas dificuldades e consigam progredir, ao mesmo tempo que nós temos que vencer as nossas. Abençoa todos, Senhor. E dessa forma, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião de hoje. Meus amigos, muita paz. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!